Olá, queridos! A paz do Senhor! Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta, da editora Betel. Desde já, peço a você que comente, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Assim você fortalece o nosso canal, podendo chegar a mais pessoas que também precisam, que também querem um auxílio para preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre personagens bíblicos. E nós já temos falado nesse trimestre sobre Jetro, sobre Josué, sobre Caleb, sobre Raabe, sobre Ruth. E hoje nós vamos falar sobre Ana. É com ela que nós vamos aprender algumas lições preciosas para a nossa caminhada cristã. Logo após a vinheta, nós retornaremos com a lição de número 6, que será ministrada domingo, dia 9 de novembro. Após a vinheta, retornaremos. Muito bem, lição de número 6. Ana, a força de quem ora gera milagres. Ana, a personagem que nós vamos estudar hoje, é um exemplo extraordinário de fé e de perseverança para as nossas vidas. Mesmo vivendo em um tempo de dor, de humilhação por causa da esterilidade, ela não desistiu de buscar a Deus. A sua força não veio das circunstâncias, mas veio da oração sincera e constante diante de Deus. Ana chorou, Ana clamou, Ana abriu o coração diante de Deus e o milagre então aconteceu na sua vida. A história desta mulher mostra que a oração é a linguagem da fé e o segredo da vitória. Quando tudo parecia impossível, Deus ouviu sua súplica e lhe concedeu Samuel, um filho que se tornaria profeta, juiz e sacerdote de Israel. Ana, ela nos ensina que quem confia e ora com sinceridade vê o impossível se tornar realidade. Quando eu olho para a história de Ana, eu lembro. Nosso texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 27, que diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Nossa verdade aplicada nos diz que na jornada cristã, em todo tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, por oração, por perseverança, por fidelidade e gratidão ao Senhor. Essa nossa verdade aplicada, ela expressa a essência da vida cristã, que é um caminhar constante de entrega e fidelidade a Deus. Ana, ela foi um exemplo dessa postura. Mesmo em meio à dor e à espera, ela manteve um coração humilde e perseverante diante de Deus. Quando o cristão vive com gratidão e constância espiritual, ele aprende que cada desafio é uma oportunidade de crescer. A oração o fortalece,
A humildade o sustenta e a fidelidade o faz permanecer firme na sua caminhada. Assim como Ana, quem confia no Senhor verá o tempo da esterilidade se transformar em tempo de colheita, em tempo de testemunho, em tempo de demonstração do poder de Deus na sua vida. Objetivos da nossa lição são 3. E o primeiro é reconhecer o valor da oração persistente. O segundo é ressaltar que Ana orava por uma causa específica. E terceiro, compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Nosso texto de referência, minha recomendação é que você leia todo o capítulo 1 de 1 Samuel. Nosso texto de referência, todo o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Hinos sugeridos 151, 210 e 577. Nosso motivo de oração: ore para que tenhamos propósitos claros diante de Deus. Que a nossa oração possa ser clara, que os nossos objetivos possam ser claros, quando nos colocamos diante da presença de Deus em oração. Fazendo isso, com certeza tocaremos o coração de Deus se o fizermos com sinceridade. Oremos. Eu oro daqui, você ora daí. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado por esta palavra, obrigado por esta lição, que vem mais uma vez nos lembrar, nos ensinar, reforçar em nossa vida a importância da oração persistente, da gratidão e do cumprimento, Senhor, dos votos que fazemos a Ti. Que nós, a cada dia, possamos ter propósitos diante da Tua presença. Que ao nos apresentarmos diante de Ti, nós possamos saber, de fato, aquilo que queremos, para que possamos direcionar uma petição diante da Tua presença com objetividade. Que cada um de nós possamos entender isso e possamos colher frutos que glorifiquem o Teu nome. É em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Esboço da nossa lição, nós temos 3 tópicos. O primeiro deles é a história de Ana. O segundo, a oração de Ana. O terceiro, a fidelidade de Ana. Vamos à nossa introdução. Hoje nós vamos estudar a história de Ana, que é uma história que tem muitas lições. E uma das lições é que a oração é a ponte entre a dor e o milagre. Mesmo diante da humilhação, do deboche que Ana sofria, ela manteve um coração voltado para Deus, crendo que nada está fora do alcance do seu poder. A fé de Ana não se abateu diante das provocações que Penina lhe fazia. Pelo contrário, se fortaleceu na confiança de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. O que Ana nos ensina com isso? Ela nos ensina que a perseverança na oração é o caminho para vivermos o sobrenatural de Deus. Quando apresentamos a Deus os nossos anseios e fazemos isso com sinceridade, Ele transforma lágrimas em alegria. Ele transforma choro em riso. Na história de Ana, também aprendemos que cumprir os votos e manter a gratidão após a bênção é a prova de um coração que reconhece a fidelidade divina em todas as estações da vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa nossa lição de número 6. E vamos começar com a história de Ana. A história desta mulher é um retrato vivo da graça de Deus agindo em meio à dor. O nome de Ana significa graça ou favor. Esse significado já anunciava o que o Senhor faria em sua vida. Mesmo vivendo a amargura de não gerar filhos, Ana não desistiu de buscar a presença divina.
A sua fé foi mais forte que as circunstâncias que ela vivia no seu dia a dia. E a sua oração mostrou que um coração quebrantado é o altar onde Deus realiza o impossível. Ana, com isso, nos ensina que a dor pode se tornar instrumento de transformação quando ela é entregue diante da presença do Senhor. O voto que Ana fez não foi uma barganha. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Não foi uma barganha, mas foi uma expressão de confiança, de rendição. O que ela estava dizendo com esse voto é que ela não queria um filho para ela. Ela queria um filho para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida desse filho. E ao entregar o filho que ainda não tinha, ela demonstra que o maior milagre não é receber algo de Deus, mas permanecer fiel a Ele antes mesmo da bênção chegar. A história de Ana é uma história muito inspiradora, muito marcante e muito edificante para as nossas vidas. A Ana, ela não tinha filhos. Tópico 1.1. Ana não tinha filhos. Ela era casada com Eucana, que era um levita da tribo de Coate, e ela não tinha filhos. Ela enfrentou uma dor silenciosa, a dor da esterilidade. Mesmo ela sendo profundamente amada por Eucana, que vendo muitas das vezes o seu sofrimento dizia, não sou eu melhor do que 10 filhos. A situação dela era marcada por comparações e provocações de Penina. Ana, ela ficava muito frustrada porque Penina, a outra esposa de Eucana, dava filhos para ele. E ela não conseguia. E diante dessas provocações, a tristeza de Ana só aumentava. Mas apesar de tudo isso, Ana manteve a sua integridade. Ela não permitiu que a amargura dominasse o seu coração. O refúgio de Ana foi a fé em Deus e a certeza de que ele poderia mudar a sua história. Continuamente, constantemente, Ana estava diante do Senhor apresentando o seu problema, apresentando as circunstâncias na qual ela se encontrava. Essa foi a forma que Ana encontrou para reagir às provocações, mostrando a diferença entre quem busca consolo no mundo e quem busca consolo em Deus. Ela não revidou com palavras ou com atitudes agressivas. Ela simplesmente escolheu se derramar em oração diante de Deus. Enquanto Penina multiplicava as ofensas, Ana multiplicava as súplicas diante do Senhor. Assim, descobriu que a dor entregue no altar se transforma em semente de milagres. Então aprendemos com Ana uma lição muito importante. A primeira lição muito importante nessa história é que diante das circunstâncias, em vez de reclamarmos para A ou para B, em vez de murmurarmos, em vez de nos vitimizarmos, que nós possamos entregar as nossas aflições diante da presença do nosso Deus. Tópico 1.2. Ana se humilhou diante de Deus. Ana, ela não apenas reconheceu que Deus poderia transformar a sua dor em alegria. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Ana reconheceu que apenas Deus poderia transformar a sua dor em alegria. Ana, com certeza, já tinha conversado com seu marido. O texto bíblico diz que ele percebia a tristeza.
Com certeza muitos diálogos, muitas conversas, quem sabe até algumas discussões já tinham ocorrido entre os dois pelo fato da sua tristeza de não poder dar filhos a ele. Então Ana, diante de todos os recursos que ela tentou e nada conseguiu, ela entendeu que apenas Deus poderia transformar a sua dor em alegria. E em vez de buscar consolo em pessoas, ela se derramou diante da presença do Senhor, com humildade e com fé. A oração sincera que ela depositou diante de Deus revelou a sua total dependência do Altíssimo. E foi essa postura que abriu o caminho para o milagre, a humildade. Porque a humilhação diante de Deus não é sinal de fraqueza, mas de confiança na sua soberania. Então a história de Ana nos ensina que um coração quebrantado atrai o favor divino. O salmista, no Salmo 51, verso 17, ele diz que Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado. Quando o orgulho é deixado de lado, quando nós deixamos de confiar nos nossos recursos e confiamos nos recursos de Deus, a graça encontra espaço para agir na nossa vida. Me faz lembrar aquela mulher do fluxo de sangue, que já havia buscado todos os recursos humanos e não havia encontrado solução. Mas quando ela depositou a sua fé em Deus e ela creu que se apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Ela então abre o caminho para o milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus se inclina ao clamor dos humildes. Ele transforma nesse momento lágrimas em celebração. Deus, ele age no tempo certo conforme a sua vontade, mostrando que nenhuma circunstância é definitiva quando o crente se submete com fé e com perseverança diante do seu poder. Tópico 1.3. Ana fez um voto com Deus. Qual voto que Ana fez? Ana fez um voto que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria esse filho para servir no templo. Esse voto de Ana foi uma demonstração profunda de fé e de entrega. Observe, o que ela mais queria era um filho, mas ela decidiu entregar esse filho para o trabalho do templo. Deus, ele é tão bom que deu o filho e não deu somente um. Depois de Samuel vieram vários outros filhos. Ana, em meio àquela vergonha imensa, em meio àquela dor, àquela afronta, ela não apenas pede um milagre, mas ela também se compromete a consagrar o resultado da sua oração ao Senhor. Sua atitude mostrou que sua motivação não era egoísta. Ela desejava que a bênção recebida glorificasse a Deus. Não, Ana não queria um filho para esfregar na cara de Penina e desmerecer Penina, rebaixar Penina. Não, ela queria um filho para que esse filho, através dele, o nome do Senhor fosse glorificado. Ana, ela entendeu que o verdadeiro propósito de uma conquista é servir ao rei. Lição que é de suma importância nós compreendermos. Tudo aquilo que conquistamos ou tudo aquilo que recebemos de Deus, somos apenas mordomo. E tudo que temos, tudo que recebemos, deve servir ao reino de Deus, deve servir ao rei deste reino, o Altíssimo, porque somos apenas mordomos, administradores daquilo que nós recebemos do Pai, daquilo que foi colocado em nossas mãos.
Ana, ao fazer o seu voto, ela revelou a coragem e a maturidade espiritual que Deus espera de nós. Ela sabia que Deus honra compromissos sinceros e não se esquece de promessas feitas com o coração. Sua fé foi recompensada e Samuel nasceu como recompensa ou como resposta de sua oração, como símbolo da fidelidade de Ana. E essa atitude nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele de fato transforma a nossa dor em testemunho, transforma o nosso clamor em bênçãos duradouras. Samuel, ele não foi só um filho, ele foi o primeiro profeta do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi um homem tão dirigido por Deus, ele foi um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que o texto bíblico vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra, sem que as cumprisse. Samuel era um orgulho para Ana. Samuel, ele foi muito além daquilo que Ana pediu ao Senhor, porque Deus é poderosíssimo para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tópico 2, a oração de Ana. A oração que Ana fez foi fruto de um coração sincero, de um coração contrito, de um coração quebrantado diante de Deus. Ela não buscou reconhecimento e ela também não orou para se vingar das provocações de Penina. Mas ela abriu sua alma diante de Deus, mostrando o quanto ela precisava de um filho, mostrando a Deus o quanto ela necessitava daquele milagre, o quanto era importante para ela que aquele milagre acontecesse. Ana, ela abriu a sua alma diante de Deus, com lágrimas, com fé. A sua oração não foi apenas um pedido, foi um ato de adoração diante da presença de Deus. Mesmo em meio à dor, ela manteve a confiança no Deus que pode transformar impossibilidades em promessas cumpridas. A resposta de Deus à oração de Ana mostra que nenhuma súplica sincera passa despercebida diante do Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor e ele então lhe concede Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. Ana nos ensina que o poder da oração está na perseverança e na confiança no tempo de Deus. Quando nós oramos com fé, com submissão, os céus se movem e o milagre chega na hora de Deus. É por isso que a perseverança, ela é muito importante. Nós vivemos em um mundo imediatista, um mundo do fast food. E às vezes nós queremos isso diante de Deus. Não é comum quando alguém pede algo a alguém e ele pergunta para quando, essa pessoa diz para ontem. E às vezes nós estamos diante de Deus dessa forma. Senhor, eu preciso disso para ontem. Mas Deus tem o tempo dele realizar as coisas. E o que vai garantir o cumprimento, a resposta da minha oração que faço diante de Deus é a perseverança, para que quando ele responder, eu possa estar na posição. O salmista, no Salmo 40, diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É no tempo de Deus. Por isso precisamos perseverar. Tópico 2.1. Ana perseverou em oração.
E a perseverança de Ana na oração revela a força de uma fé que não desiste. Mesmo após anos de silêncio, de humilhação, de afronta, ela continuou buscando ao Senhor, certa de que só Ele poderia mudar a sua história. Era muito comum naquela época, quando as mulheres reclamavam da sua esterilidade, os maridos, em algumas situações, talvez depois de muita reclamação, depois de ver a mulher com tanta persistência diante dele querendo ter um filho, dizer para elas: porventura sou eu Deus para te dar filho? Ana ouviu isso do seu marido e caiu a ficha. De fato, só Deus poderia mudar aquele quadro. Mudar a sua esterilidade em fertilidade e lhe dar filhos. E a persistência de Ana não era teimosia, era confiança na fidelidade divina. Ana, ela não fez uma campanha de oração. Ana, ela não fez 7 dias de consagração. Ana, ela não fez 20 dias da campanha de Daniel. Ana orou até que o seu milagre aconteceu. Ela prova com isso que quem espera em Deus nunca é esquecido. Ore, espere, confie, tenha paciência. Deus não esqueceu aquilo que ele prometeu na sua palavra, que é cuidar daqueles que esperam nele. A bênção que Ana recebeu foi algo extraordinário, porque abençoou a vida de Ana, abençoou a vida de todo o povo de Israel. O nascimento de Samuel foi uma resposta à perseverança. E ele se tornou um dos maiores líderes que Israel já teve depois de Moisés. Com isso, nós aprendemos que a oração perseverante não apenas transforma quem ora, mas também gera frutos que abençoam gerações. Deus honra os que não desistem de crer, mesmo quando tudo parece perdido. Quem sabe seja essa a situação que você vive hoje, que o seu aluno vive hoje, pensando em desistir porque já orou muito. Mas a fé que alcança vitória é a fé que não desiste, é a fé que persiste, é a fé que persevera, é a fé que continua, apesar das circunstâncias. Tópico 2.2. Ana foi grata. Ana ora, recebe aquilo que ela pediu e agora ela demonstra gratidão por ter sido atendida. A gratidão de Ana revela a maturidade de uma fé que reconhece a mão de Deus em cada detalhe. Quando Ana recebe Samuel, ela não se esquece de quem foi que lhe concedeu o milagre. Ela não esquece que aquele menino era fruto da resposta das suas orações. Orações feitas a Deus. Orações que provocou uma promessa vinda de Deus e que essa promessa agora se cumpre. E as palavras de Ana foram um testemunho de reconhecimento, de louvor, mostrando que toda vitória deve ser devolvida em adoração diante da presença de Deus. Ana, ela não foi relapsa. Ela compreendeu que a bênção não era o fim em si mesmo, mas era um meio para glorificar ao Senhor. Ser grato a Deus após uma bênção é sinal de fidelidade, é sinal de um coração íntegro diante da presença do Senhor. Nós somos muito ávidos
a pedir diante da presença de Deus, mas nós somos muito relapsos no agradecimento, na gratidão. Muitas das vezes nós oramos de lembrar no momento das agonias, nos momentos das tribulações, das adversidades, mas muitas das vezes nós somos negligentes, lentos na gratidão. Um exemplo muito claro que engloba todos os homens é o que nós temos em Lucas 17. Os 10 leprosos. Jesus ministra o milagre, eles andam pelo caminho e percebem que estão curados. Um dos 10 volta até a presença de Jesus para o adorar e para o agradecer. E Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os outros 9? E um detalhe importante, o que voltou era samaritano. Era estrangeiro. A história de Ana, ela nos ensina a valorizar o Deus da bênção mais do que a bênção de Deus. A gratidão é isso. Ela deve ser sincera. E a sinceridade de Ana nessa gratidão fez ela cumprir um voto que ela tinha feito a Deus. E qual foi o voto? Entregar Samuel para o serviço do Senhor. Demonstrando assim que quem reconhece a graça recebida nunca sai do altar da adoração. Está sempre adorando ao Senhor. Louvando pelos seus feitos, mas adorando Ele pela sua grandeza. Tópico 2.3. O choro sincero de Ana. A história de Ana nos relata que Ana chorava muito. E esse choro foi a expressão mais pura da fé de Ana e da sua dependência em Deus. As lágrimas de Ana não eram um sinal de desespero, mas de entrega total. Ana se derramava diante do Senhor e, ao fazer isso, ela transformou a sua dor em oração. Em vez de ficar murmurando pelos cantos, em vez de ficar se lastimando pelos cantos, ela resolveu derramar o seu coração diante de Deus. Ela não se escondeu atrás de aparências, mas ela mostrou a Deus exatamente como ela estava. E foi nesse quebrantamento que o milagre começou a germinar. Deus, Ele sempre acolhe um choro sincero. Ele sempre acolhe um choro de um coração que confia nele. As lágrimas de Ana subiram como perfume agradável diante da presença de Deus e voltaram em forma de resposta. O Senhor converteu a tristeza de Ana em alegria, o lamento de Ana em cântico. Assim nós aprendemos que nenhuma lágrima derramada aos pés de Deus é desperdiçada. Ele as recolhe, transforma e devolve em forma de vitória para mim, para você e para todos aqueles que com um coração sincero se derrama diante da presença do Senhor. Creia, confie, espere. A vitória é certa para aqueles que aguardam a providência de Deus. Tópico 3. A fidelidade de Ana. Na história de Ana, a fidelidade dela é um dos pontos mais belos que nós temos. Porque Ana, depois de ter tido seu filho, ela poderia esquecer do voto que ela tinha feito. Mas foi diferente com Ana. Mesmo após alcançar o que tanto desejava, ela não reteve o filho que ela havia pedido em oração. Ela cumpriu com alegria o voto que tinha feito ao Senhor. O que ela demonstra com isso? Ela demonstra que a fé dela não dependia das circunstâncias, mas dependia do compromisso que ela tinha com Deus.
Ana, ela entendeu que o que é consagrado ao Senhor nunca se perde, pois na mão dele tudo frutifica. E nós aprendemos com Ana uma lição muito importante. O voto precisa ser cumprido. É preciso haver fidelidade no voto que nós fazemos a Deus. O texto bíblico vai nos dizer que ninguém é obrigado a votar, mas todo mundo é obrigado a cumprir o voto que votou. Muitas das vezes nós fazemos votos ao Senhor e esquecemos, ele não esquece dos votos que nós fazemos. Muitas das vezes nós temos votos que são feitos de maneira precipitada, mas mesmo esses votos feitos de maneira precipitada, precisamos entender o seu cumprimento. Nós vemos votos em diversas passagens da Bíblia. Nós temos voto, por exemplo, de Abraão. Abraão faz um voto ao Senhor. E Abraão diz que se ele voltasse vitorioso da guerra contra os 5 reis, ele daria o dízimo de tudo o que ele conseguisse nessa vitória. O mesmo voto, com algumas coisas um pouco diferentes, foi feito por Jacó, também sobre o dízimo. Um voto precipitado foi feito por Jefté. Juízes, capítulo 11, nós vamos ter a história de Jefté, que fez um voto. E o texto bíblico diz que ele fez um voto de oferecer em sacrifício, em holocausto, a primeira pessoa ou a primeira coisa que saísse na porta da sua casa quando ele voltasse da guerra. E quem saiu foi a sua filha. E Jefté, diz o texto bíblico, cumpriu o voto que havia feito. Eu deixo uma pergunta aqui para você. Responda aí nos comentários. O que você acha? O que você crê? O que você acredita? Jefté cumpriu o voto de holocausto na vida da filha dele? Deixa aí no comentário o que você acha. Mas deixe nos comentários o porquê você acha. Explica para nós. Se sim, explica por que sim. Se não, explica por que não. Na próxima aula, eu vou explicar para você por que ele cumpriu o voto que havia feito, oferecendo ela em holocausto. O interessante é a fidelidade no cumprimento do voto. Muitas das vezes nós fazemos votos meio impensados, mas fazemos. Às vezes falamos assim, Senhor, se o Senhor me dá um emprego, o primeiro salário eu vou dar de oferta na tua casa. E aí o primeiro salário sai, você vê aquelas dívidas que foram acumulando ao longo do seu tempo desempregado, e aí você acaba não cumprindo o voto. Observe, alguém pode dizer assim, mas Deus vai entender. Não, observe, Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ninguém é obrigado a votar, mas se votar, é importante que se cumpra, porque você está quebrando uma promessa que você fez. Tópico 3.1. Não faça voto de tolo. Por que eu não devo fazer um voto de tolo? Voto de tolo é aquele voto impensado. Porque quando eu faço um voto diante de Deus, eu estou fazendo um ato solene, um ato sagrado. Ana, ela só entregou Samuel porque ela entendia isso. O voto, ele é muito mais do que uma promessa emocionada que eu faço. Mas o voto, ele é uma expressão de fé, de responsabilidade espiritual.
E Deus se agrada de quem fala com sinceridade e cumpre depois aquilo que prometeu. Pois isso revela o caráter da pessoa, revela a reverência que ele tem diante de Deus. O voto de tolo, ele é feito num momento de precipitação. Ele é feito por falta de temor. Por isso a palavra adverte que é melhor não votar do que votar e não cumprir. O compromisso firmado com Deus, ele deve ter o mesmo efeito que o compromisso de Deus firmado conosco. E isso vai refletir a pureza do nosso coração e a verdade por trás das nossas intenções. Ana, nesse quesito, ela nos inspira a sermos fiéis naquilo que nós prometemos, mostrando que a obediência é a linguagem da fé e o caminho da honra diante do Senhor. Votou? Cumpra com o seu voto. Você não é obrigado a votar, mas não faça votos em momentos de emoção. Faça um voto consciente de que esse voto precisa ser cumprido. Precisa ser cumprido porque eu fiz um pacto com Deus. E em reverência a Ele, e em gratidão por aquilo que Ele me respondeu, eu cumpro o meu voto diante da presença do Senhor. Tópico 3.2, o legado de Ana. O legado que Ana deixou para nós ultrapassou fronteiras do tempo e da história. Olha onde Ana viveu, há quantos mil anos atrás. Olha onde Ana viveu, há quantos mil quilômetros de nós. Mas a história dela está aqui sendo estudada hoje. A fidelidade de Ana e a oração de Ana deu origem a um dos maiores líderes espirituais de Israel, Samuel. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo de Deus. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi Samuel que ungiu o segundo rei de Israel. Com isso, Ana mostra para nós que quando nós entregamos a Deus o que mais amamos, Ele faz dessa entrega um canal de bênção para muitas vidas. A fé dela produziu frutos que glorificam o nome do Senhor até hoje. A vida de Ana também nos ensina que os propósitos de Deus sempre vão além daquilo que nós podemos imaginar. Ana só queria um filho. Deus fez desse filho um instrumento de bênção para a vida de toda uma nação. Quando Ana cumpre aquele voto de entregar o filho, Ana se torna um exemplo de fé, se torna um exemplo de obediência, de visão espiritual, deixando um legado que continua a inspirar gerações de crentes fiéis, mesmo depois de tantos séculos da sua vida nessa terra. Que nós também possamos deixar legado, que nós também possamos deixar um legado, como Ana deixou, deixar um exemplo para as pessoas, que a nossa vida possa ser um exemplo, iniciando dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, para aqueles que vivem ao nosso redor e para as gerações futuras. Que a nossa fé, que a nossa fidelidade também possa ser lembrado por pessoas daqui a 10, 15, 100, 200, 300 anos. Mas isso só será possível se eu tiver como base da minha vida a oração perseverante, a fé inabalável e uma confiança insistente diante da presença de Deus. Finalizando o tópico 3.3, o louvor de Ana. Ana, após receber a sua bênção, ela louva ao Senhor. E o louvor dela é a expressão mais sublime de um coração que reconhece a grandeza de Deus após experimentar a sua fidelidade.
As palavras de Ana exaltam o Senhor como o único que transforma a esterilidade em frutificação e o abatimento em vitória. O cântico de Ana revela uma fé madura, nascida da dor e lapidada pela perseverança. Ana entendeu que seu milagre não era apenas pessoal, mas era parte de algo muito maior. Assim como o cântico de Maria, o louvor de Ana ecoa pela história, como testemunho de gratidão e de entrega. Ela nos ensina que o verdadeiro louvor nasce da experiência com Deus e do reconhecimento de sua soberania. Quando o coração é grato, até as lágrimas se tornam hinos. Aí a fidelidade se transforma em exemplo eterno para as gerações que aprenderão a confiar no Senhor a partir do nosso testemunho, a partir do nosso legado. Concluamos. O sacerdote Eli, no primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Achou que Ana estava embriagada. Ana não dizia coisa com coisa, de tanto que se derramava diante da presença do Senhor. Talvez Eli não estivesse acostumado a ver pessoas se derramando daquela forma diante de Deus. Mas Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania do Senhor. Do choro desesperado à entrega de Samuel para o serviço, Ana transformou sua fé, sua dor, em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade. Minha recomendação, volto a dizer, leia todo o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, onde vai iniciar a história de Ana estéril e terminar com Ana louvando ao Senhor por ter alcançado filhos diante da presença de Deus. Uma vida que começa com oração e fidelidade, confiança diante da presença do Senhor, não pode terminar de outra maneira, a não ser sendo alcançada pela bênção, pela graça e pela misericórdia de Deus. Que o Senhor te abençoe, que domingo você possa ser um instrumento de inspiração e de edificação para a sua classe, para os seus alunos. Até a lição de número 7.